O Outubro Rosa foi criado como forma de trazer todo um trabalho de conscientização para todo o público feminino de toda a sociedade, mas também para todo o público, seja ele masculino, tanto jovens e adultos, muito voltado para a questão do câncer de mama, muito com foco ali no cuidado, no alerta, mas principalmente na conscientização. Inclusive, estamos no mês de Outubro Rosa, que fala muito sobre debates, ações voltado para esse público. E pensando nisso, que hoje a nossa equipe vai conversar com o Dr. Washington Júnior, que é médico de emergências clínicas e cuidado paliativos, vai bater um papo exclusivo com a gente, vai falar um pouco sobre a importância do Outubro Rosa, mas principalmente trazer todo um alerta para a sociedade. Primeiramente, doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco para falar um pouco mais sobre isso para toda a comunidade. E eu queria que você desse suas primeiras palavras aqui. Bom, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço, a toda a equipe do Real Time 1. Falar sobre o Outubro Rosa é muito importante, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. É importante compartilharmos boas informações, sermos promotores para a saúde da mulher neste quesito. E é bom que estas entrevistas elas não são divulgadas apenas visando o público feminino. A gente sabe também que o homem ele pode ser acometido pelo câncer de mama. O homem ele é um divulgador, ele é um promotor de saúde também, desde que ele tenha boas informações, ele tenha uma amiga, uma mãe, uma esposa, uma filha, e ele pode também fazer deste um objeto de conscientização. Doutor, para o pessoal de casa, para a gente entender melhor, queria que o senhor pudesse nos explicar como é que está a situação da capital, se há muitos casos, se as pessoas também procuram os hospitais ou se ainda é algo assim muito difícil, porque a gente sabe que hoje em dia tem gente que tem aquela velha desculpa de não vou no médico hoje, estou muito ocupada, não tenho tempo, e aí quando a gente vê a situação, infelizmente, já acarreta numa doença. Certo. Então queria que você falasse para a gente como é que está todo esse cenário aqui na capital. Certo, eu vou falar um pouco sobre prevalência, que o câncer de mama é o câncer mais prevalente em mulheres no mundo inteiro. No Brasil também ele segue a prevalência mundial. Na região norte ele perde um pouquinho, ele fica em segundo lugar para o câncer de colo de útero, por conta de algumas questões culturais, socioeconômicas, informações de saúde. E o mês de Outubro Rosa ele vem justamente para isso, para conscientizar, para informar. A gente sabe de que o câncer de mama ele não acontece somente em outubro, mas graças ao Outubro Rosa, que é o mês de informação, que é o mês que a gente leva a notícia para quem precisa, a gente tem um aumento dos casos diagnosticados. Não porque o câncer de mama acontece somente em outubro, mas porque há uma maior procura da mulher, seja no sistema público de saúde ou nas redes privadas, de consultas periódicas, e os exames de rastreio, que são os exames de imagem, eles são indicados através das consultas periódicas. Agora, quando a gente fala da doença de fato, que é o câncer de mama, o senhor poderia nos informar quais são os primeiros sintomas, se é possível analisar esse sintoma em casa ou se é sempre necessário procurar um médico para tirar qualquer dúvida? Claro. Bom, o câncer de mama é decorrente de uma multiplicação rápida e repetida de células anômalas da mama. Essa multiplicação elas podem formar até 90% das vezes um ou vários caroços em uma ou ambas as mamas. Este sintoma, esse sinal é prevalente, apresentado em cerca de 90% das mulheres que têm algum sintoma que possa sugerir uma investigação diagnóstica para câncer de mama. Dentre outros sintomas, nós podemos classificar, por exemplo, mudança do aspecto da mama, da arquitetura estrutural, mamas assimétricas, a presença de caroço na região cervical, caroço nas axilas, cicatrizes, retrações, abaulamentos na mama, drenagem espontânea ou provocada de alguma secreção sanguinolenta ou leitosa da mama. E estes são alguns sintomas que merecem uma atenção da mulher, que mediante a percepção de algum desses sinais e sintomas, que é indicado que ela vá ao médico. Na verdade, a indicação não é nem baseada nos sintomas, porque você lembra que eu falei que 90% das mulheres desenvolvem os caroços, mas tem 10% que não desenvolve nada, e a campanha é focada justamente neste público também, para que esta mulher absorva boas informações, saiba quando e quem buscar na assistência médica para poder dar início a uma investigação diagnóstica. E existe alguma idade recomendada ou qualquer mulher pode procurar para fazer os exames de rotina? Como é que funciona hoje em dia essa situação? Certo. Bom, o Ministério da Saúde ele preconiza mamografias anuais, mamografias a cada 2 anos, com intervalo máximo a cada 2 anos, para mulheres acima de 50 anos, de 50 a 69 anos.
e ele indica consultas clínicas e o autoexame a partir dos 40. Por que ele não indica mamografias a partir dos 40? Tem uma questão de custo aí, né? Que a gente acaba ficando ali no gargalo do teto do teto de gasto da saúde. Em contrapartida, por exemplo, a Sociedade de Mastologia, ela indica tanto o autoexame quanto as consultas periódicas e os exames de imagem que podem ser ultrassonografia, mamografia ou ressonância magnética das mamas, anualmente a partir dos 40 anos, porque a gente sabe que dos 40 aos 50 anos de idade, cerca de 20% da população das mulheres pode desenvolver também câncer de mama. Então, se você começar a investigação diagnóstica somente com os exames de imagem a partir dos 50 anos, pode ter 20% dos casos que vão ficar descobertos. Caramba, é uma surpresa até para quem está acompanhando, porque a gente sempre tem aquele velho hábito de só procurar o médico, só procurar um hospital. Você precisa. Quando né? precisa, quando acha que tem alguma coisa estranha acontecendo, e a mulher ela sempre desconfia quando o corpo tem alguma coisa de errado no corpo, né? É bom colocar um asterisco de que a mulher não precisa se prender a esta data, porque alguns fatores de risco, por exemplo, histórico familiar positivo de primeiro grau de câncer de mama, pelo Ministério da Saúde, ele orienta que a mulher inicie as investigações diagnósticas, autoexame, consultas periódicas e exames de imagem a partir dos 35 anos de idade, ou seja, cai ali 15 anos de indicação do mesmo Ministério. Em contrapartida, por exemplo, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia orienta que a mulher comece a investigação diagnóstica 10 anos antes do diagnóstico do familiar de primeiro grau. Por exemplo, uma mulher teve diagnóstico aos 40 anos, se você for partir para essa vertente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a filha desta mulher deve iniciar a investigação diagnóstica a partir dos 30 anos de idade. Então varia muito qual vertente o médico vai se basear. Por isso que é importante a mulher, pelo menos a partir dos 35 anos de idade ali, começar a buscar o médico periodicamente para que ele saiba interpretar, analisar os fatores de risco e indicar o melhor exame e a melhor idade para que a mulher comece a investigação. Interessante que ele falou que eu me trago como exemplo nessa situação, doutor, porque em todo o histórico da minha família, todas as mulheres, todas, sem exceção de alguma, têm o câncer, seja ele o de mama ou o do colo de útero, que também é outro caso que também preocupa a população. E eu até então não me preocupava, achava, comigo nunca, não preciso fazer exame nem nada. E coincidentemente, no início desse ano, eu comecei a sentir alguns sintomas no útero, eu vi que tinha alguma coisa que não estava bem. A mulher, como eu falei para você, sabe quando o corpo não está bem, e fui no médico, fiz os exames de rotina. Meu médico, inclusive, me deu aquela puxada de orelha, porque ele falou: Paula, apesar de você ser jovem, você precisa se preocupar, você precisa fazer seus exames com mais atenção pelo histórico que toda a sua família tem, desde a bisavó, avó, mãe, tia. E fui lá e vi que, de fato, tem algumas complicações no meu útero. Não é algo para me preocupar agora, algo muito sério, mas como você falou e reforça para o pessoal, vamos se preocupar, vamos ao médico, principalmente histórico de família, que é uma coisa que hoje em dia nem muita gente dá atenção. Ah, não precisa, os tempos são outros. Os tempos podem ser outros, mas essa questão do câncer em todo o histórico da família é algo que a pessoa tem que se preocupar, né, doutor? O fator hereditário é bem importante, falando do câncer de mama. É tão importante que a investigação diagnóstica começa 15 anos antes. O que seria o preconizado? A investigação diagnóstica, leia-se os exames de imagem. Agora, doutor, a gente falou sobre a doença, sobre a preocupação que a mulher deve ter, mas quando a gente fala de saúde mental, que também é outro ponto muito importante, como é que fica o emocional dessa pessoa e também os alertas, né? Porque a gente sabe que é difícil lidar com qualquer tipo de doença, a gente sabe que não é fácil. Mas principalmente ter o suporte, né, da família ou do parceiro ou até mesmo da parceira, quem estiver do lado, né? Mas é importante a gente também falar sobre saúde mental também quando se fala sobre o câncer de mama. Eu acho que sobre saúde no contexto geral, né? O paciente oncológico, ele tem alguns aspectos que merecem uma certa relevância. Porque tem a questão da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde social e da saúde física. A mulher, às vezes, ela não quer iniciar uma investigação diagnóstica ou depois que inicia tendo diagnóstico não quer continuar por conta da questão mental e física, digamos assim. Eu acho que você consegue os 4 aspectos de doença nesta questão. E é importante também destacar para quem está nos acompanhando que sempre é bom e o certo é sempre procurar um médico
ir no hospital. Na UBS, atualmente, eles fazem algum tipo de atendimento para a mulher? A mulher ela pode iniciar a investigação diagnóstica, na verdade, é indicado no serviço ambulatorial, seja ele no serviço público ou privado de assistência de saúde. No serviço público, a gente conta com as policlínicas, a investigação pode iniciar na UBS, casa de saúde, posto de saúde, todo o serviço ambulatorial. E nos serviços particulares também, numa consulta médica de rotina, por exemplo, ambulatorial. Como o doutor falou, o importante, o reforço é necessário, né, para procurar um médico, para procurar alguma clínica, algum hospital, para fazer de preferência esse exame, quanto mais cedo melhor, né, doutor, para que não haja nenhum problema lá na frente, porque é sempre bom lembrar que é sempre bom pensar no a longo prazo, né? A gente está falando de uma doença que não é brincadeira, a gente também não sabe como ela vai reagir dentro do corpo de cada mulher, porque a gente não sabe como é a rotina dessa mulher, a alimentação dessa mulher, a questão da saúde mental, emocional, física e até mesmo a questão de religião, que a gente sabe que é outro ponto bastante importante, ainda mais no mundo atual em que vivemos, em que a gente sabe que a gente tem que separar muito bem as coisas. Mas é importante também destacar que o doutor falou sobre a importância de você fazer o seu autoexame e, claro, quando for ao médico, solicitar os exames, todos os exames necessários. Tem algum exame em específico ou é todo o exame que ela deve fazer, doutor? Como é que funciona caso ela vá numa UBS, por exemplo? Para o diagnóstico de câncer de mama, a investigação diagnóstica se dá preferencialmente com a mamografia, porque a mamografia consegue pegar algumas lesões na mama que não são nodulações, por exemplo, microcalcificações, só são detectáveis através da mamografia, mas geralmente na prática clínica o médico costuma solicitar a ultrassonografia e a mamografia. Por que o Ministério da Saúde indica a mamografia a partir dos 50 anos? Tem a questão do custo, que eu falei, que a gente conversou agora há pouco, mas também tem a questão da arquitetura estrutural da mama. Mulheres mais jovens, até depois dos 40 anos, têm uma arquitetura da mama mais fibroglandular, então uma mama um pouco mais rígida, mais dura, digamos assim. A partir dos 50 anos já tem uma coisa chamada de lipossubstituição, que é aquela mama com mais tecido gorduroso. Então é mais fácil da mamografia visualizar lesões, entende? Então, de uma maneira geral, no contexto geral, os exames que o médico vai indicar para a mulher, quando pensar em começar uma investigação diagnóstica pensando em câncer de mama, é ultrassonografia das mamas e axilas e mamografia das duas mamas. Até eu fico um pouco surpresa que eu nunca me preocupo com essas coisas, mas eu sei que o quanto é bom a gente se preocupar com relação da saúde. Como o doutor falou, o Outubro Rosa não é só um mês para a gente só focar nesse Outubro Rosa, não só lembrar desse mês, mas lembrar o ano inteiro, os 365 dias do ano, sobre a importância da mulher e também do homem de realizar seus exames de rotina, procurar saber se está tudo certinho. Se tem alguma coisa errada no corpo, mulher, vai imediatamente, procura o médico, vai numa UBS ou até mesmo no hospital, numa emergência, procura alguma coisa para saber o que está acontecendo, porque não é normal, não é certo, e vale lembrar que a saúde ela tem que sempre vir em primeiro lugar, até porque com saúde não dá para fazer nada nessa vida e nem trabalhar. É por isso que eu quero agradecer ao Dr. Washington Júnior por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Espero que o senhor possa vir mais várias vezes por aqui conversar com a gente para falar de saúde, que é fundamental. Ele bateu um papo com a gente, falou sobre os principais casos dessa doença, um pouco dos exames e principalmente para alertar toda a população. Agora eu queria que você falasse as suas últimas palavras, também alertasse um pouco a população e ficasse à vontade para falar o que você quiser falar. Claro. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço, é meu nome, é o nome da Oncológica do Brasil, que é a clínica e a empresa que eu represento. Nós somos o maior grupo de oncologia da região norte do país, o terceiro maior do Brasil. Temos atualmente 11 unidades na região norte, é um quantitativo bastante importante. Sobre o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização, na verdade de promoção à conscientização, a gente tenta promover o máximo que a gente consegue. É o mês de compartilhamento de boas informações. A mídia está aí, as informações estão aí também, existe o ônus e o bônus das informações, do acesso à tecnologia, então a gente pode aproveitar muito bem o bônus. Então conscientize-se, você homem e mulher, você homem também pode ter câncer de mama, é claro que a prevalência é menos que 1%, mas você pode promover a saúde na vida de uma mulher que você conheça, que conviva no seu meio social. E se você mulher, faça o autoexame regularmente,
uma vez na semana, durante o banho, no momento seu mais íntimo. Peça ajuda do parceiro se tiver com dificuldade, busque o médico regularmente, faça os exames que ele orientar e, se for portadora do diagnóstico, continue o tratamento e o segmento e lembre-se de que, em hipótese alguma, você está só. Como o Dr. Washington Júnior falou, vamos promover a saúde, afinal ela sempre tem que vir em primeiro lugar. Para você que nos acompanha por aqui, curte, comenta e compartilha e siga nosso canal no YouTube, o RT1 Play. Até a próxima!